Deputado, eu queria começar falando com o senhor sobre a sua primeira ano de legislatura aqui, né, como presidente da CLDF, né? Queria que você comentasse falando como foi esse primeiro ano do senhor, como foi o desafio de presidir a casa. Bom, Arthur, não foi um ano fácil, né? Então tivemos um ano atípico, né? Onde com 8 dias, né, da nossa gestão mesmo, a Câmara em recesso, nós tivemos o fatídico 8 de janeiro, o que fez com que a casa mudasse toda a sua dinâmica. Nós instalamos, dias depois, a primeira CPI assinada por todos os parlamentares da história da Câmara, e com isso a Câmara começou a se reinventar, né, porque foi um momento dramático para o povo brasileiro e precisávamos dar uma resposta. Então, e foram dias, e assim, os meses seguintes não foram muito diferentes, né, foi um grande desafio, mas eu acredito que a gente termina, se Deus quiser, de forma muito exitosa. E assim, falando, já que o senhor comentou desse ano atípico, qual foi a sua consideração, agora que terminou há poucos dias, né? Qual a sua consideração sobre a CPI? Acho que independente, né, das posições ideológicas ou partidárias, a CPI deixa um legado extremamente importante. Legado esse de isenção, né, de protagonismo e de demonstração de compromisso com as causas do povo brasileiro. Então, reagiu de uma forma muito dura, e não tenho dúvida que a nossa CPI acabou apresentando resultados importantíssimos, e a história provará isso. Mas isso acha que a oposição em governo, apesar de que, literalmente, na última sessão, depois de quase 90 sessões de clima mais tranquilo entre os deputados que participaram, tivemos um acaloramento, né, nessa última sessão da apresentação do relatório. Você acha que conseguiram dialogar, independente dessa... Conseguiram. E o curioso é que você vê que as posições ali foram independentes de partidos, né? Se era base ou oposição. Então, o relatório do deputado Hermeto, por exemplo, foi aprovado por deputados da oposição. O destaque também, deputados da base votaram contra. Então, assim, houve muita independência, muita isenção nesse processo. E, sobretudo, coesão. Então, a Câmara conseguiu se enxergar, né, num processo tão importante como isso, se fazer enxergar, e conseguiu também entrar no entendimento, né, por mais que alguns discordem, mas a Câmara realmente ela acabou chegando a um resultado extremamente importante. Para fechar de CPI, falando em resultado, diferente da CPMI do Congresso, a CPI aqui da CLDF não indiciou ninguém que não foi ouvido, né, aqui durante os depoimentos, com exceção dos financiadores, óbvio, né? Você acha que foi a postura correta? É isso que devia ser feito? A CPI ela criou parâmetros, ela criou um rito, e ela obedeceu fielmente esse rito. Eu acho que isso é importante. Então, para que não haja, inclusive, desigualdades. Eu acho que o que se buscou foi exatamente isso, Arthur, e, na minha opinião, alcançou, sim, o seu objetivo. Agora, falando fora a CPI aqui, foi um ano atípico, né, mas também tivemos um ano normal de outras sessões, de outros projetos que foram votados. Fora a CPI, qual que o senhor considera que foram os principais destaques desse primeiro ano? Olha, nós, de trás para frente, a gente pode falar da aprovação do Refis, né? Extremamente importante para injetar recursos na economia. Nós temos, mesmo que não seja uma coisa que a gente concorde, mas o aumento de alguns impostos que eram importantes, né? E o próprio setor produtivo entendeu isso. Eu, pela primeira vez na história, votei a favor de aumento de impostos. Mas por quê? Porque a circunstância nos exigiu isso. Então, você tem a lei do parcelamento do solo, né, que está sendo discutido, foi aprovada, né, foi sancionada semana passada. Então, nós temos outras leis, a lei dos becos do lago, também extremamente importante. Então, nessa área fundiária, havia problemas que vinham do passado, né, e às vezes de décadas, e que nós conseguimos resolver. Então, mostrando, obviamente, a importância que a Câmara enxerga projetos dessa natureza. Então, a Câmara acho que fez muito bem a sua parte nesse sentido. O senhor acha que os trabalhos da CPI ia chegar a atrapalhar ou foi tranquilo? Olha, eu já fui presidente de CPI da saúde, também extremamente complexa. Não facilita a vida do parlamentar. E nesse caso, que havia uma dedicação quase que exclusiva dos deputados, acaba atrapalhando sim. Então, não tendo uma CPI o ano que vem, ou pelo menos uma CPI dessa magnitude, com certeza os trabalhos vão fluir mais e melhor. Eu não tenho dúvida disso. Mas se fazia necessário.
Então não é a crítica à CPI, porque a CPI era importante para que se respondesse os anseios da sociedade. Mas que atrapalha, tu acaba atrapalhando sim. A gente ainda não fechou o legislativo, né? Ainda tem mais algumas sessões de fechar e obrigatoriamente temos que votar da LOA, né? Isso. Qual é a expectativa para a votação desse? Nós estamos discutindo. Eu, inclusive, convoquei uma reunião amanhã com os 24 deputados, na parte da manhã, onde a gente vai trabalhar esse item de forma muito específica, né? Um ponto que é importantíssimo. Há muitas expectativas geradas por categorias, por exemplo, o próprio setor produtivo, como vai aquecer a economia, né? Então, redução de impostos, tem muita coisa que precisa ser discutido nessa reunião. E essa questão da LOA, sem dúvida nenhuma, vai tomar um espaço importante da nossa reunião. Mas ainda vai ser discutido para chegar a um acordo? Não, vai ser discutido para chegar a um acordo, inclusive um compromisso que eu tenho quando eleito presidente, inclusive eleito com voto de todos os colegas deputados, então a gente precisa fazer valer aí o compromisso. Então, o compromisso é que a gente discuta com os deputados e a gente chegue na última sessão, terça ou quarta da semana que vem, se for possível, se não, vai para outra semana, não tem problema, mas a gente chegar dentro daquilo que vai gerar aí um sentimento de realização junto à sociedade daquilo que foi comprometido pela Câmara. Agora, até o final da legislação, tem algum outro grande projeto em pauta que deve ser votado? Ou vai ficar só na LOA mesmo? Não, eu acho que a LOA agora acaba sendo. Tem outros projetos, obviamente, que são importantes, mas eu acho que a LOA é que vai, sem dúvida nenhuma, ser o destaque disso. Até porque a ideia nossa, e desde o início da nossa gestão, nós fizemos isso. Nós estamos discutindo os projetos em todas as comissões. Raras exceções, né, quando é um projeto de categoria, alguma coisa mais urgente ou com prazo, você acaba abrindo uma exceção. Mas nós estamos cumprindo o rito. E, por outro lado, as comissões estão respondendo a contento. Então, nós não vamos ver projeto tramitando aqui na casa 2 anos na nossa gestão. Então, a gente permite que tramite em todas as comissões, mas eu cobro que tenha o prazo. E dentro desse prazo, né, esgotado o prazo, eu levo para plenário para ser votado. Então, essa dinâmica tem sido fundamental. Agora, o senhor comentou da questão de não permitir que passe mais de 2 anos que um projeto seja votado. Então, agora a expectativa é que esses grandes projetos, o senhor falou de questões fundiárias, porque tem muitos grandes projetos que ainda estão, que a população quer, que é de interesse da população, também no setor produtivo, como o senhor falou, que é LUOS, PDOT, PPCUB. Então, ano que vem deve ser o ano para esses projetos saírem finalmente do... A gente conta prazo a partir do momento que ele é protocolado na casa. Né? Então, assim, eu dei o exemplo aqui da lei do parcelamento só, dei o exemplo aqui da lei dos becos do lago. Então, assim, são projetos que entraram na casa, né, e foram votados ainda no mesmo semestre. Então, de forma muito ágil. Então, isso é importante. Então, a partir do momento que a LUOS, o PDOT, o PPCUB adentrarem a Câmara Legislativa, nós daremos a celeridade dentro do rito devidamente acordado. Vai tramitar nas comissões, haverá discussão, cumprimento, inclusive, de audiências públicas, tudo isso. Agora, encerrou esse prazo, ele vai à votação. Mas o senhor falou então para chegar na Câmara, está tendo algum tipo de pressão no governo para que eles venham logo? Aí essa pressão é lá dentro do executivo, é deles. Eles é que não mandaram ainda. Então, assim, eu tenho conversado com o nosso secretário Marcelo Vaz, extremamente competente, cuidadoso. Então, ele deve mandar uma versão já mais ou menos pronta para ser votada. É claro que a discussão na Câmara vai acontecer e os parlamentares têm o direito e o dever de apresentar as suas sugestões. Então, isso deve ocorrer. Só que esses projetos ainda não entraram. Então, essa questão da pressão só será exercida depois do Executivo ao Legislativo, depois que os projetos estiverem aqui. Eles ainda não estão aqui. Né? Então, há uma expectativa que alguns deles, ou pelo menos um deles, seja encaminhado ainda esse ano. Então, sendo isso, a partir do ano que vem, nós vamos dar a celeridade necessária, mas com compromisso. Né? Não haverá aí retardo na votação, tão logo ele começa a tramitar, então nós vamos cumprir os prazos legais e regimentais que exigem. Então, falando dessa questão que você falou que as discussões de um desses projetos devem vir a partir do ano que vem. O que tem de expectativa, então, para o ano que vem de projetos importantes para a CDF? Nós teríamos aí a LUOS, a revisão da LUOS, o PPCUB e o PDOT. Esses 3 projetos são extremamente importantes. Recentemente foi criada, né, no âmbito da CEDU, uma central, né, de projetos, de avaliação integrada de projetos.
Eu fui secretário lá no passado e eu era o presidente do Grupo A. Então você reunia todos os órgãos ali. Isso, Arthur, dá uma celeridade muito grande na tramitação dentro do Executivo. Então, com essa instalação dessa central, eu acredito que esses projetos chegam aqui numa velocidade maior e também com a expectativa de ser um projeto mais bem preparado, mais bem elaborado. E a partir daí, a competência passa a ser da Câmara. Estou comentando agora da questão de passar em todas as comissões, né? Foi um pacto, parece que foi firmado entre vocês. Isso. Esse pacto vai seguir para 2024? Vai seguir. Tem dado muito certo. Então, o time que está ganhando não se mexe. Então, é importante que a gente mantenha aí esse rito, onde passa por todas as comissões, o projeto é devidamente analisado, tem prazo para apresentação de emendas, e com isso o projeto vai para plenário, né, dentro das condições necessárias para sua aprovação ou rejeição, claro, é natural. Mas o projeto chega lá em condições de ser discutido e votado. O senhor foi eleito recentemente, em agosto, como presidente do MDB, né? Sim. Do federal, né? Exato. Local. O senhor acha que tem campo para partidos se expandir aqui dentro da Câmara, tendo visto que tem alguns deputados que estão sensíveis atualmente? Sim, nós assumimos, tinha 3 deputados, hoje nós temos 6 deputados, né? Então, são 6 deputados. E há espaço para outros colegas se vir, é uma grande composição, o MDB já é uma... Tem conversas, tem diálogo, claro que a gente deixa o deputado muito à vontade, mas para a gente hoje o MDB tem 6 deputados, o dobro do segundo partido. Então, isso para a gente é importante. Se puder aumentar o número, nós vamos trabalhar para isso. O que não muda é a importância do parlamentar, estando ou não no MDB. É claro que estando no nosso partido, a gente tem um olhar mais cuidadoso, né, enquanto presidente do partido. Enquanto presidente da Câmara, o olhar é igual a todos. Agora falando da questão dos trabalhos das comissões, né? O senhor falou que o pacto vai ser mantido, que o projeto passar em todas as comissões aqui da Câmara. O senhor acredita que tem a necessidade de criação de mais comissões, como a que foi criada também recentemente, que é a de produção e por abastecimento? A gente está discutindo, Arthur, talvez o desmembramento de algumas comissões. Por exemplo, você tem a Comissão de Ética e a Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente entende que você pode desmembrá-las, né? Até porque, às vezes, são assuntos distintos, né? Eles não estão interligados diretamente. Então, pode ser que isso aconteça. Mas a ideia não é ampliar muito, não. A que foi criado se fazia extremamente necessário, foi uma demonstração de cuidado que a gente tem com o setor produtivo rural, então, mas não deve mudar muito, além do que já mudou, a não ser nessas questões que a gente está discutindo. Agora, falando do trabalho um pouco da oposição aqui, né? Eu sou um aliado governista aqui na Câmara. O senhor acha que eles estão conseguindo fazer frente ao governo, à oposição aqui dentro da CLDF? A oposição está fazendo o seu papel. Também já fui deputado de oposição, fui líder da oposição, então eu sei que a importância é que ter uma oposição séria e responsável. E eu acho que é o caso aqui da Câmara. Hoje você tem uma oposição extremamente preparada, séria, responsável e que trabalha em favor da população do Distrito Federal, a exemplo da nossa base de governo. Então tem sido uma disputa, né, muito responsável entre os lados, né? Claro, existem questões ideológicas, partidárias envolvidas, o que é natural, mas eu acho que a Câmara tem dado aí uma resposta desse quesito extremamente importante. Sem dúvida nenhuma, é uma das melhores legislaturas da história da Câmara Legislativa. Então, assim como a oposição, eu acho que a base também está trabalhando bem, está conseguindo ajudar o governo a emplacar projetos? Os números mostram isso, né? Então, os projetos do governo têm sido aprovados, às vezes com o apoio da oposição e às vezes sem o apoio da oposição. Então, conforme eu disse, é extremamente natural do ponto de vista partidário e ideológico, né? Mas, né, tanto a oposição quanto a base têm cumprido aí o seu dever de casa. Agora, falando um pouco do embate, digamos assim, entre CDF e Justiça Local, TJDF. Alguns projetos acabaram parando no TJ, como o da tramitação do parcelamento do solo. O senhor acha que o trabalho está sendo correto? O senhor acha que a Justiça está se intrometendo demais no trabalho da Câmara? A Justiça acabou reparando aquilo que eu entendo que foi um equívoco no primeiro momento, numa liminar concedida. Mas depois o tribunal reparou e o projeto tramitou normalmente. Então, inclusive, quando se cassou a liminar, né, o desembargador praticamente ele manifestou aí o seu voto no mérito.
Então, a Câmara tem sido muito mais cuidadosa com relação a esses projetos. A nossa CCJ hoje funciona muito bem para não virar aquela farra de projetos, Arthur, que tinha antes, e que o número de projetos constitucionais era enorme. Então, hoje vocês não verão isso, né? Nós estamos sendo muito cuidadosos nesse sentido, né? E nesse caso aí havia um desentendimento, né? E o que é natural também entre o Ministério Público, a Câmara, com relação ao formato, mas que o tribunal acabou convalidando aquilo que a Câmara votou e aprovou. Agora falando um pouco da política, né? Depois do 8 de janeiro, o governador Ibanez Rocha foi afastado, a vice assumiu. Como é que você avaliou essa gestão dela durante esse período de afastamento de Ibanez aqui no... A governadora Celina cumpriu o papel dela enquanto vice e enquanto governadora em exercício, né? De forma muito séria, de forma muito responsável e também demonstrando aí o respeito que ela tem com o governador Ibanez. Então, eu acho que essa lealdade, sobretudo, mostrou claramente, né? Aí, marcou aí o período em que a nossa vice-governadora esteve à frente do GDF. Então, eu acho que ela fez muito bem a parte dela. Você acha que isso acaba emplacando ela para o cargo de governador para 2026? Porque então, os rumores são esses, né? Que naturalmente a sucessão do Ibanez, já que ele não pode se reeleger, colocar a Celina como candidata para 2026. Você acha que esse vai ser o caminho natural dela? Caso o governador desincompatibilize para a disputa de outro cargo, a vice-governadora Celina será a governadora. Então, assim, esse acaba sendo um processo natural. É claro que existem muitas conversas ainda a serem feitas, muitas discussões, inclusive partidárias, entre nós, presidentes de partidos, para que a gente chegue a esse acordo. Agora, ela acaba sendo uma candidata natural em razão de estar no governo. Então, ela disputará uma reeleição. E isso é um processo muito, muito natural e legítimo. Então, é um passo importante, mas não é um passo definitivo. A gente tem que ter isso em mente. Entendi. E quando você falou do governador Ibanez, qual que você acha que vai ser o futuro do governador? Você acha que ele vai para Senado, vem para ser deputado distrital, do federal? O governador está no outro patamar. Eu acredito que é importante o governador, e essa é a expectativa nossa enquanto partido, que ele seja nosso candidato ao Senado Federal, para nos representar no Senado, e se depois for da vontade dele, voltar a uma disputa ao Palácio do Buriti. Então isso, ou outros voos maiores, ele está preparado para isso. É uma grande aposta, a principal aposta do MDB, é natural que seja nosso governador, então acho que o caminho natural é esse. Eu só acho que caso ele consiga um Senado, depois do período de mandato, você acha que ele pode alçar até possível presidente? Pode. Nós estamos num dos maiores partidos do Brasil. Então, você tem um governador, se é caso, esse cenário, primeiro governador reeleito na história do Distrito Federal no primeiro turno, eleito senador. É óbvio que prepara, o caminho dele está pavimentado para ele disputar o que ele quiser. Agora, falando de rumores, você comentou que é um caminho assim, que precisa ser trilhado com mais cautela. Tem rumores de que o ex-interventor, o secretário executivo Ricardo Capelli, pode ser um dos candidatos ao Buriti 2026. O que você acha dessa... Eu estou suspeito para falar, eu sou amigo do secretário Capelli, dei o título de cidadão honorário para ele, ele cumpriu bem o papel dele aqui enquanto interventor, tem feito um excelente trabalho em favor do povo brasileiro, do Brasil como um todo. Então, é claro que é um nome extremamente importante. Eu não sei se ele virá candidato aqui para o GDF, se virá candidato majoritário, não sei qual é a intenção do secretário Ricardo Capelli. Agora, sem dúvida nenhuma, é um nome de uma pessoa que se destaca, onde quer que ele seja candidato ao cargo que ele pretender, sem dúvida nenhuma, é um nome importantíssimo. A intervenção vai ajudar, provavelmente, nesse possível. Não tenho dúvida, porque o secretário Capelli foi extremamente habilidoso. Então, assim, você consegue avaliar aí a conduta, a competência do homem em momentos de crise. E essa é uma das maiores crises da história da democracia brasileira. Então, e o papel que ele fez aqui, inclusive trazendo as forças de segurança para próximo dele, mostrou a sua capacidade enquanto gestor. Então, sem dúvida nenhuma, é um nome importantíssimo no cenário nacional. A gente também soube, assim, de bastidores, falando do senhor agora, que tem uma possibilidade de o senhor assumir cargo no CDF.
Como está essa questão? Já me disseram que eu vou para o TCDF, que eu vou ser candidato a vice. Só faltou ser técnico do Botafogo, talvez. Eu acho que ainda seria melhor do que os que passaram por aí. Mas, Arthur, ainda é muito cedo para falar nisso, né? Então, se fala de vaga no Tribunal de Contas, quando você quer, você tem vaga no TCDF. Então, nós temos lá um corpo hoje composto, né, por 7 importantes conselheiros, todos eles ainda com uma longevidade muito grande, então assim, não há o que se falar disso. E os outros rumores é natural, né? Em razão, né? Não é o Wellington, né? Por estar ocupando a cadeira de presidente da Câmara, então essas possibilidades aparecem. Alguns para ajudar e outros para atrapalhar, né? Então, vale tudo, né? Entendi. Agora falando um pouco da questão da sua segurança, né? Sua policial, né? Sim. Policial civil, defendeu bastante o reajuste dos 18% que foi concedido agora esse ano. O grande desejo continua sendo a equiparação com a Polícia Federal? Sem dúvida, Arthur. Eu fui presidente dos sindicatos policiais civis quase 12 anos, né? Mais de uma década. E nós deixamos a Polícia Civil uma polícia mais bem paga do país, inclusive mais do que a Federal. A Federal pedindo, inclusive, a equiparação com a gente. Então, esse sempre foi o cenário. Então, nada mais justo, é uma polícia paga, organizada pela União e que sempre teve, que temos legislações idênticas. Então, a história escreveu isso. Então, que a Polícia Civil e a Polícia Federal têm salários, né, idênticos. Então, é óbvio que essa disputa, né, vai continuar, né, essa procura em se fazer justiça. Já diminuiu bastante a diferença chegou a ser de 37%. Hoje ela está menos de 8%, então já se torna viável, possível, né, para que a gente veja esse desafio. Mas a ideia é essa, é claro, inclusive torcendo para que a Polícia Federal continue sendo uma polícia bem remunerada, porque merece, é uma polícia que muito nos orgulha, mas a Polícia Civil do Distrito Federal também faz bem esse papel. Uma polícia que sempre esteve aí na vanguarda e, sem dúvida nenhuma, sem qualquer demérito a qualquer outra polícia do país, mas uma das melhores, se não a melhor polícia civil do país. Agora, há um certo incômodo em relação à nomeação, né, dos agentes aprovados. Tem alguma conversa do senhor como representante da Polícia Civil com o governador para tentar nomear esses agentes? Como é que está? Tem, Arthur. De fato, a gente tem uma preocupação muito grande, porque hoje talvez nós tenhamos aí o pior quadro da história do Distrito Federal. A Polícia Civil hoje tem um quadro completamente defasado. Eu também vivi isso como presidente do Sindicato da Polícia e a gente conseguiu melhorar bastante. Só que de lá para cá ficou parado. Então você tem praticamente 4.000 e poucos policiais civis, né, para todo o Distrito Federal. Então a população aumentou não sei quantas vezes, né, o crime aumentou bastante, então tem um combate ao feminicídio. A gente precisa abrir novas delegacias, inclusive novas DEANs. Então é importante que tudo, mas isso faz com material humano. Então é fundamental. Então nós fizemos um concurso para 900 policiais, 900 cargos, né? O governador autorizou 300 esse ano, e a ideia é que a gente comece o ano que vem nomeando também. Então nós estamos pedindo ao governador, o governador é sensível, a gente tem que reconhecer isso. Agora tem dificuldades orçamentárias e financeiras que acabam atrapalhando. Então se a autorização ainda não ocorreu, é porque existe realmente obstáculo. Mas a ideia é chamar todos os 600 agentes e os 300 escrivães o mais rápido possível, porque senão, infelizmente, nós teremos problemas o ano que vem. Agora você falou de começar já o ano nomeando. Tem uma ideia de número já? Ou... O que nós gostaríamos é que, nomeados esses 300 policiais agora, 200 agentes sem escrivães, ficam 600. Que a gente pudesse nomear os 600 já no início do ano que vem. Se não for possível, que faça aí um cronograma, né? A ideia seria no primeiro semestre, porque a situação realmente é muito gritante. A gente precisa, daqui a pouco a gente vai estar precisando chamar novos peritos, delegados, Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa situação resolvida para que a gente avance para outros problemas que já se aproximam. Agora, falando em a Polícia Civil também, teve um escândalo agora recente do ex-delegado-geral, o Dr. Robson Cândido. Você acha que esse escândalo pode manchar uma imagem da polícia? Nós estamos trabalhando, Arthur, para que isso não aconteça. Foi um fato isolado, uma infelicidade, do ex-diretor-geral,
né, um diretor que cumpriu o seu papel enquanto esteve à frente da Direção-Geral da Polícia Civil, mas que, infelizmente, né, acabou se envolvendo nesse problema, que está sendo devidamente apurado, né, compete aí aos órgãos fiscalizadores, né, ao final, principalmente o Tribunal de Justiça, dizer qual é o seu grau de culpabilidade, mas eu acho que não seria justo contaminar uma instituição que ao longo dos anos prestou um serviço exemplar para a população do Distrito Federal. Então, volto a dizer, esse é um fato isolado, né? Não há o que se contaminar a instituição como um todo. Tanto é que os próprios policiais, né, sempre trabalharam com esse zelo. Então, é um fato lamentável, sem dúvida, né? Não podemos ser aqui hipócritas de reconhecer isso, mas sabemos que foi um fato infeliz, isolado, mas que não contamina a instituição como um todo. O que você achou da escolha do delegado que está no lugar agora do Robson, doutor José? É um dos mais preparados delegados que nós temos. O delegado José Wérick, né, um delegado foi já delegado-chefe, presidiu a Associação dos Delegados durante mais de uma década. Então, assim, é um delegado que conhece a instituição por dentro, por fora. Então, era o chefe de gabinete, então estava preparado, é pessoa de confiança do governador. Então, sem dúvida nenhuma, é um nome acertado. Tem um perfil moderado, tranquilo, né, fala pouco, né, não gosta de aparecer, o que nós entendemos que para a Polícia Civil é extremamente importante. Então, acho que o governador escolheu bem o nome do Dr. José Wérick e ele vai, né, colocar a polícia aí no seu devido lugar. Para fechar agora, presidente, o seu segundo ano agora, né, de presidência, vai fechar o biênio e troca a presidência, não é isso? Aí depois do segundo biênio vai ter uma nova disputa, reeleição, né? Hoje se permite a reeleição na Câmara, né? Mas aí esse é um assunto que a gente vai discutir a partir do segundo semestre do ano que vem. Mas o que você está prevendo agora para o seu segundo ano à frente da presidência da CDF? Olha só, a gente primeiro espera dias mais tranquilos, né? Então, com isso, eu acho que a gente vai conseguir produzir mais e melhor. A Câmara está muito unida, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação maravilhosa, que seja com os deputados da base, deputados da oposição, e com isso a gente consegue apresentar para a sociedade números importantes. A Câmara nunca teve tão frequentada como agora. Basta vir aqui hoje à tarde, é certeza de galerias lotadas, né? Então, isso é importante, demonstra. E as pessoas só vão naqueles locais que elas acreditam. Então, você só faz uma ocorrência na polícia se você acredita na polícia que o crime na qual você foi vítima poderá ser elucidado. Então, não é diferente aqui com a gente. Então, as pessoas que vêm para cá, que seja para reivindicar, para reclamar, para bater palma, vêm porque acreditam nos nossos parlamentares. Então, a Câmara lotada a semana inteira. Então, isso demonstra claramente que nós estamos no caminho certo e que precisamos melhorar muito, muito mesmo, né? Mas eu acho que estamos caminhando para isso.